Bom, se você está assistindo esse vídeo, é porque você está pensando em morar fora do Brasil ou você já mora fora do Brasil. Então eu vou te fazer uma pergunta. Não, de verdade, você já pensou em morar em algum país que não é desses países mais tradicionalmente procurados por brasileiros, como por exemplo, sei lá, Estados Unidos, Canadá, Portugal, Itália, Austrália, Nova Zelândia? Então, no vídeo de hoje, eu vou falar de possibilidades que você talvez ainda não tenha considerado e talvez te ajude nesse processo de imigração. Antes da gente começar a contar essa história, eu quero agradecer as pessoas que têm ajudado o canal e eu vou fazer um agradecimento especial aqui à Olga Olek, que agora é uma Patreon aqui do canal. Ela já falou comigo algumas vezes, já entrou em contato comigo algumas vezes e agora ela oficialmente ajuda o canal. Eu quero agradecer especialmente mais uma vez a Olga, já agradeci algumas vezes aqui. Você também pode ajudar o canal, a maneira diferente de você fazê-lo. Você pode entrar em contato com a gente, você pode mandar uma pergunta e ter certeza que a gente vai produzir um vídeo para respondê-la. A maneira diferente de você fazê-lo, basta você olhar aqui, ó. Aqui, sempre me confundo. Você pode fazer um pix aqui pra gente no superpixfc@gmail.com. Se você estiver no Brasil, né? Se você estiver também no Brasil, você pode usar o livepix.gg/de fora para dentro. Entra nesse site, você vê as diversas maneiras que você tem de ajudar o canal, entrar em contato com a gente, se tornar um Patreon e utilizar os benefícios aqui do canal. Você também pode, se você estiver fora do Brasil, aí fica mais complicado usar o Pix, você pode visitar o buymeacoffee.com/de fora para dentro. Tá tudo aqui na tela, tá tudo aqui na descrição. Dá uma olhada. Você pode entrar em contato com a gente, você pode marcar um bate-papo com a gente de até 1 hora para a gente tentar não ajudar, mas te dar uma ideia de como é a vida fora do Brasil, enfim, ou simplesmente responder uma pergunta que você tenha, garantir que essa pergunta seja respondida aqui ao vivo. Então, considere a possibilidade de ajudar o canal a continuar desenvolvendo conteúdo. Criar conteúdo não é fácil, é difícil, e a sua ajuda é fundamental para que a gente continue esse trabalho. Bom, a ideia desse vídeo nasceu ontem. Ontem eu fui à faculdade, onde eu trabalho, eu sou professor universitário aqui na Nova Zelândia, e havia um seminário a respeito das possibilidades que existem para os alunos que se graduaram no ano passado ou estão graduando esse ano, de ir trabalhar fora do país, fora da Nova Zelândia. E eu sempre vou nessas apresentações, acho as apresentações sensacional. Na verdade, eu vou pensando em mim, né? Vamos ver como é que está o mercado, enfim. Eles falam muito sobre o processo migratório, falam de oportunidades, falam de salários, falam da questão burocrática, de visto, etc. Esses seminários foram interrompidos durante a pandemia e voltaram em 2023. E desde que eu comecei a trabalhar na faculdade, a estudar na faculdade, em 2009, eu ia todos os anos, parei na pandemia, não fui em 2023, fui no ano passado. E até então, todos que eu tinha participado, eu perdi o de 23, como eu falei, mas em 24 eu fui, era basicamente eurocêntrico, falando das possibilidades na Europa. E falava muito sobre Inglaterra, obviamente, pela questão do idioma, então Reino Unido, Irlanda, depois falava um pouco da Alemanha, também utilizava alguma pouca coisa sobre os países escandinavos, em alguns anos falavam muito do Canadá e dos Estados Unidos, e era isso, tá? Não falava-se da Austrália pela similaridade, pela facilidade. Se você tem passaporte neozelandês, você pode imigrar para a Austrália sem nenhum problema, enfim. Então era uma coisa meio, assim, repetitiva. Mas ontem houve uma coisa muito diferente. Ontem a apresentação não se referiu a nenhum país europeu, nenhum desses países que são muito procurados por brasileiros. Esse que eu citei, Estados Unidos, Canadá, países europeus no geral, Austrália e Nova Zelândia, obviamente, por razões óbvias, não falaram sobre isso. Mas falaram sobre países que a gente não presta muita atenção. São países que oferecem grandes possibilidades. E eu fiquei mais interessado do que o normal. Eu tenho algumas reticências, como vocês já perceberam aqui no canal, sobre algumas questões da relação europeia com estrangeiros, a questão da xenofobia, enfim, não que não haja nesses países que eu vou citar, também existem, mas eu vou falar sobre isso na sequência. E eu fiquei mais interessado, fiquei falando, pô, legal, pô, uma coisa diferente. E aí teve uma questão com dois fatores que me fez mais seguro de falar sobre isso. Foram utilizados na apresentação exemplos de ex-alunos que estão morando em outros países.
Fazia-se, então, uma apresentação genérica do país, falando das questões de salário, imigração, problemas, prós e contras. E depois, exemplos de ex-alunos que migraram para esses países. E qual não foi a minha surpresa ao me deparar com dois desses exemplos sendo brasileiros? É isso. Ex-alunos aqui da universidade, que são brasileiros, eles vieram para cá num programa que havia no Brasil até 2016, 2017, de bolsas internacionais. Então, muitos alunos brasileiros vieram aqui para a universidade e depois esses alunos imigraram para esses países. Isso foi ontem. Eu saí da apresentação com os nomes dos brasileiros, corri atrás e contactei-os. Falei com os dois brasileiros para confirmar o que estava sendo dito nas apresentações. Bom, e aí o que aconteceu? A gente se deparou com vários exemplos de países que os brasileiros não, apesar de terem muitos brasileiros em alguns deles, os brasileiros não prestam muita atenção. Por exemplo, falou-se muito nos Emirados Árabes. Na verdade, foi a primeira apresentação. E a questão dos Emirados Árabes, como é apresentado, os salários, né, nos Emirados Árabes são competitivos com os salários europeus. Em muitos casos, em muitas profissões, por exemplo, em TI e na construção, são similares. Mas, por exemplo, se você é engenheiro na área de engenharia, é mais alto do que na Europa. E o custo de vida, por exemplo, é em torno de 30% mais baixo do que as principais cidades europeias. E, sobretudo, a possibilidade de locação, de acomodação, também é mais barato. Então, é claro, tem as suas desvantagens culturais, mas tem essa facilidade. E aí, na sequência, por exemplo, falou-se sobre a Coreia do Sul. E a Coreia do Sul, eu tenho muitos alunos coreanos, eu já tinha informação, já fui muitas vezes à Coreia, inclusive para dar aula e etc. Eu tenho mais conhecimento do que Dubai, apesar de já ter ido muito a Dubai também. Mas nunca fui para trabalhar, fui mais fazendo trânsito e ficando alguns dias. Na Coreia, não, na Coreia eu já fui trabalhar, enfim. Bom, aí na Coreia do Sul tem uma coisa interessante. Os salários também são um pouco mais baixos do que nas capitais europeias, mas o custo é absurdamente mais baixo. Chega a ser até metade dos valores com relação a acomodação, comida e serviços em geral. Além disso, muito pouco, as taxações são menores, há uma facilidade de envio de dinheiro para o Brasil e há carências em diversos setores. Alguns desses países, os que eu vou citar agora, e aí a maior parte desses países, por causa da natureza da apresentação, elas são focadas em profissionais que têm curso superior, né? Profissionais que são, como são ditos, são qualificados, né? São altamente qualificados. Mas alguns desses países, por exemplo, há possibilidade de outras áreas, mas aí é mais complicado. Mas enfim, fica essa ressalva aqui com relação a essas possibilidades. Então, na Coreia do Sul, existe uma facilidade enorme para visto, enorme não, mas maior para visto do que existe em alguns países europeus, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia. O custo de vida é menor, a possibilidade de remessa de dinheiro mais simplificada. Outro país que é muito pouco falado é Singapura. E aí Singapura tem uma questão que tem que se pesar, porque há um problema imobiliário também em Singapura, há um problema de acomodação. E o problema de acomodação, quando a gente fala problema de acomodação, porque é um problema que foi falado muito quando há imigrantes qualificados, recém-formados, que estão imigrando para esses países e eles encontram dificuldade para emigrar mesmo, para achar lugar para morar. Por outro lado, Singapura foi classificada pelo ranking da HSBC e do Expat Insider como o melhor país do mundo para expatriados. Em tudo. Segurança, apoio, discriminação, tudo. Salários altamente competitivos, mas fica a pequena ressalva
da questão da acomodação, que é um problema. O que foi tratado como a joia escondida, né? Hidden Gem, foi a Malásia, por incrível que pareça. É, você com um salário de $1.000 americanos, você teria uma vida assim extremamente confortável. Talvez você não consiga juntar muito dinheiro para voltar para o Brasil, porque os salários são um pouco mais baixos do que todos esses países que eu falei anteriormente, mas mesmo assim, talvez você consiga. Por quê? Porque o custo de acomodação chega a ser 80% menor do que as cidades e países que eu citei anteriormente. O país tem sido escolhido e tem sido votado continuamente como um país muito bom para nômades digitais, mas, enfim, é um país com custo de vida muito baixo, com boa infraestrutura, bons serviços, boa segurança, um mercado enorme em diversas áreas, TI, turismo, finanças, educação, tem muita demanda por professores para lá, por exemplo. E você tem os salários competitivos, apesar de não são salários maiores do que no Brasil, mas não tão competitivo com os outros países, mas um custo de vida muito mais baixo. E tem uma questão interessante sobre isso. Um dos brasileiros mora em Kuala Lumpur, e eu falei com ele, o Bruno. E o Bruno, assim, abriu, né, todos os números para mim e eu fiquei chocado. Bom, o Bruno, por exemplo, ele tem um salário de aproximadamente $4.000, $3.900 americanos, $4.000. E o custo fixo dele, o custo fixo que inclui alimentação, acomodação, eletricidade, internet, é de $650. Eu gasto $650, o resto sobra. E nesse custo fixo tem diversão e etc. Então eu falo, cara, meu salário é menor do que seria, por exemplo, em Singapura, onde está o outro brasileiro com o qual eu falei, o Fernando. O salário do Fernando é maior, ele não me disse exatamente o salário, mas disse que era maior do que o do Bruno. Mas ele falou, cara, ele mora numa caixinha de ovo, um apartamento pequeno, um aluguel muito alto. A sensação que eu fiquei é que na Malásia o Bruno tem uma situação melhor do que a do Fernando em Singapura, apesar do salário ser menor. Bom, a questão aqui é o seguinte, existe uma possibilidade real de imigração com qualidade, sem ser para as obviedades, as obviedades que são muitas vezes restritivas e que nos colocam alguns limites, algumas imposições, alguns preconceitos. Mas é preciso falar sobre o preconceito também. Um dos lugares citados é o Japão, que segundo, durante muitos anos foi escolhido por brasileiros simplesmente por causa da descendência japonesa. Hoje o Japão começa a procurar trabalhadores qualificados de outros países também, pela dificuldade de cumprir algumas áreas. Foi citado o Japão, mas o Japão foi citado com essa bandeira vermelha, red flag, por conta da questão do preconceito, etc. Eu fiz uma pergunta para a pessoa que estava fazendo essa apresentação, dando essa palestra a respeito dos países, e fiz essa pergunta. A pessoa teve dificuldade de responder, mas havia uma pessoa na plateia que já tinha morado, e era uma pessoa nigeriana, que já tinha morado em países europeus e alguns países asiáticos, tinha morado em Kuala Lumpur, tinha morado em Singapura, tinha morado no Vietnã. E essa pessoa, ela deu uma declaração que me fez refletir muito a respeito disso. Primeiro, ela falou que ela passou por problemas de preconceito em todos os países que ela morou. Ela falou da questão sistemática que havia em alguns países. Mas ela me falou uma coisa importante. Há uma diferença no processo de discriminação que acontece na Europa, particularmente na Europa, e aqueles que acontecem na Ásia. Há uma questão, e aí eu vou deixar essa questão em aberto, para que a gente discuta em outros vídeos, para que a gente possa estudar juntos, para que a gente possa aprender juntos, sobre a inferiorização da pessoa e sobre o desconhecimento que existe sobre aquela pessoa.
O que ela me disse é que, apesar de existir preconceitos equivalentes nos dois mundos, no mundo europeu e no mundo não europeu, no mundo asiático particularmente, a maior parte do preconceito que essa pessoa passou foi por ignorância. Não saber como reagir, não saber como se comportar e fazer questionamentos a respeito errados, rotulatórios, a respeito daquela pessoa. Essa pessoa aqui deve ser assim por conta disso, porque deve ser assim. E essa pessoa, ela se manifestou dizendo o seguinte: na Europa é por inferiorização. Nós somos superiores. Isso me fez refletir, e eu não vou conseguir nesse vídeo, e eu não vou conseguir nos próximos vídeos, ser categórico a respeito disso, porque eu acho que eu vou ter que estudar muito para falar sobre a diferença de preconceitos. Mas para aquela pessoa, e eu acho que é um ponto que vale a reflexão aqui no canal, para aquela pessoa existe uma diferença imensa, e essa diferença é preciso ser estudada, e faz sentido, apesar de eu não saber se é verdade, faz sentido. É uma hipótese que vale a pena uma pesquisa mais aprofundada. E eu vou fazê-lo. Dito isso, essa pessoa também disse que o número de ações preconceituosas era muito menor nos países asiáticos. Experiência dela não é verdade. Essa pergunta foi feita para os brasileiros que moram um em Kuala Lumpur, outro em Singapura. Esse que morou em Singapura também morou na China e também morou em Taiwan. E eles confirmaram que há alguns problemas, mas não há nada muito sério, nada que seja difícil. Confirmaram a hipótese da discriminação por o que eu chamo de discriminação por ignorância, por não saber exatamente, desconhecer qualquer aspecto cultural do Brasil. Fica aí essa questão para os próximos vídeos. Bom, eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, eu gostaria de lembrá-los que antes de você sair, é preciso que você deixe o like nesse vídeo, ajuda demais aqui o canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. Se você tiver alguma pauta, tiver alguma pergunta, tiver alguma coisa que você queira saber, entre em contato com a gente. Há maneiras diferentes de fazê-lo. Mande um e-mail aqui pra gente, se você quiser bater um papo aqui com a gente, canaldefora-pra-dentro@gmail.com. E se você quiser ter certeza que o conteúdo que você está levantando, a pergunta que está sendo feita por você seja respondida, aqui ó, várias maneiras aqui de você fazer no Super Pix FC, no buymeacoffee.com/de fora pra dentro, no livepix.gg de fora pra dentro. São as maneiras que você tem certeza, que você garante que a dúvida, que o questionamento, que a pergunta, que o comentário que está sendo feito por você, será respondido e comentado aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixe seu like, escreva aqui o que você acha. Me fala se você vê alguma diferença desse preconceito na Europa e fora da Europa. Eu gostaria de ouvir o que vocês pensam. E me fale aí o que vocês pensam de uma possibilidade de uma imigração fora desse mundo eurocêntrico. Me parece muito interessante. Grande abraço, até a próxima.